Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista em Itaparica para essa live, onde falaremos um pouquinho sobre as reformas da Previdência Social, que ocorreu a partir de novembro, né, do ano passado, novembro de 2019. Já estamos completando um ano, né, um ano de reforma da Previdência, e muitas pessoas não sabem quase nada do que ocorreu nas reformas. Para isso, eu vou me apresentar, eu sou Rejane Vale, trabalhei 34 anos no INSS como técnico do Serviço Social, me aposentei aproximadamente em 2015, quer dizer, já tem 5 anos que estou aposentada, e hoje eu auxilio o meu esposo, pastor Douglas, né, no Ministério Master, que trabalhamos com pessoas acima de 50 anos, na Igreja Batista de Itaparica, a Primeira Igreja Batista de Itaparica. E para podermos falar um pouquinho sobre essas mudanças que ocorreram na Previdência Social, eu convidei uma amiga querida, nós trabalhamos juntas, né, lá no INSS por um certo tempo. Eu já aposentei, mas ela vai demorar um pouquinho a aposentar porque ela é muito novinha, que é a Fernanda, né? Fernanda Miranda de Azevedo Freire. Ela é analista do Seguro Social. Ela entende de aposentadoria a fundo, né? E que está em plena atividade na Previdência Social. Boa noite, Fernanda. Dá um oizinho para a turma que está aí nos acompanhando e fala um pouquinho, né, das suas experiências profissionais. Ei, Rejane, boa noite. É um prazer, assim, né, esse convite, porque apesar do INSS impactar a vida de praticamente toda a população, às vezes as pessoas não sabem dos seus direitos, né? Então, assim, é importante que o conhecimento do direito aos benefícios para poder se planejar, né? Então, assim, eu queria agradecer a Primeira Igreja Batista de Itaparica pelo convite. Claro que, assim, a gente preferia estar fazendo isso ao vivo, porque a gente poderia, talvez, estar indo por caminhos diferentes, né? Porque, da forma que a gente está aqui, eu vou poder, talvez, ir menos, né, a fundo do que, às vezes, a pessoa está precisando. Mas é a forma que a gente tem, né, de fazer as coisas hoje em dia, até que isso passe. Então, assim, eu estou à disposição dela, ela sabe. Eu já participei de uma outra live com ela, num outro grupo. E, assim, quando a gente trabalha no INSS, aí a gente sai, sempre tem um amigo, um primo, um parente que sempre tem dúvidas. E, às vezes, as dúvidas são tão simples, né, que um pequeno conhecimento já faria, assim, uma diferença grande. Então, assim, a gente vai tentar ser objetiva, porque, assim, é a minha característica e também é da Rejane, por isso a gente também sempre se deu muito bem. Então, a gente vai falar sobre as novas regras, né, que mudou com a Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, e tentar primeiro, a gente vai dar uma pincelada geral e depois entrar mais profundamente sobre as reformas na aposentadoria, que eu acho que talvez seja o maior interesse do público, né, pelo que ela já me falou. Mas antes, assim, de falar sobre as mudanças, eu queria, assim, falar sobre o meu INSS. O meu INSS assim, foi um salto muito grande, importante, que a Previdência deu de uns 2, 3 anos para cá. E cada vez mais é uma forma do cidadão ter acesso ao seu cadastro. Não só o cadastro, mas também os seus requerimentos. Eu vou tentar mostrar o site e como é que se acessa. Eu entrei na minha base, né? Eu fiz questão de fazer, porque às vezes a gente fala só na teoria e não sabe as dificuldades que o segurado vai ter para poder acessar o meu INSS. Então, o meu INSS é um site que você pode baixar no celular, você pode acessar pela internet, smartphone, e lá você vai ver todas as suas contribuições. O acesso é meu.inss.gov.br. Você tem que fazer um cadastramento. Esse cadastramento, uma época,
quando começou, né, esse serviço, ele era mais difícil, a gente via muita gente reclamando que não conseguia acessar, que pegava a senha, mas depois não conseguia, mas só que assim, tudo vai se aprimorando, né? E esse canal do segurado, meu INSS, ele já se aprimorou bastante. Eu entrei ontem, eu tenho minha senha anotada, eu faço questão, assim, isso é muito importante para a vida do segurado, porque é o que vai dar ele os direitos no futuro, né? Dos benefícios. A gente paga o INSS para ter um retorno. E é muito importante ir acompanhando a sua vida, né? As suas contribuições. Não deixar só para o momento da aposentadoria, para você, porque aí às vezes já não dá mais tempo de, às vezes, melhorar a contribuição, ou de se planejar, ou às vezes você pensou em se aposentar com tal idade, vai ter que esperar mais tempo, porque não se planejou ao longo da vida. Então, eu vou inverter aqui a câmera, eu vou mostrar um pouquinho do meu INSS. Só um minuto. Ó, esse aqui é o site, né? Então, ó, meuinss.gov.br. Eu estou logada no meu nome, né? No meu cadastro. E aí, aqui tem, ó, eu até coloquei no simular aposentadoria, porque você tem várias coisas que você pode fazer nesse site. Você tem vários serviços que você pode conseguir, tá vendo? E tá assim, é um sistema fácil de acesso. Você pode, se você achar que o seu tempo de contribuição está faltando algum período, você tem como lançar aqui, ó, aqui do lado, não sei se está dando, ó, aqui tem todo o meu cadastro, todos os benefícios que eu já tive, o tempo de contribuição. Então, assim, eu estou falando do meu INSS porque talvez quem está nos ouvindo não saiba, e é uma forma de você ter um controle das suas contribuições, tá? Então, assim, eu não quero me alongar tanto, mas é muito importante que você tenha esse acesso, que você, não só para a pessoa que está em atividade, como também o aposentado. Tem diversos serviços que podem ser requeridos pela internet. Rejane? Valeu, Fernanda. Não Foi sei, muito assim, bom. eu acho que é importante falar isso, porque, assim, o INSS, ele passou por um processo de informatização e digitalização muito intensos. Isso começou já há mais tempo, claro, pelas gerências executivas, mas, assim, se não tivesse essa transformação digital pela qual está passando o INSS, esse período todo aí do Covid, que a gente teve que se afastar, né, do presencial, os benefícios, os requerimentos iam ficar todos parados. E, no entanto, nós, servidores, nesse tempo todo da pandemia, continuamos analisando os requerimentos. É claro que eu não vou dizer que, né, foi o ideal, porque, na verdade, nesse período de pandemia, nada, né, foi ideal, mas, assim, praticamente 100% dos serviços hoje em dia do INSS são por meio eletrônico, são digitais. Você faz o requerimento de aposentadoria, você pode anexar os documentos, você pode anexar a carteira de trabalho, você pode requerer um auxílio-doença, tudo pela internet. Então, assim, a parte presencial, ela existe, mas ela está sendo, assim, cada vez mais diminuída para facilitar mesmo o acesso, né, do cidadão aos serviços. Isso aí foi muito bom, né, Fernanda, essa informatização. Eu não cheguei a pegar Muito. esse período, Sim, porque eu já tinha me aposentado, mas isso aí facilita muito a vida daquelas pessoas que têm dúvida do seu tempo de serviço, quais os benefícios que teve, né? E outras coisas mais, né? E aí, por você falar, muita gente fala muito de segurado, eu gostaria que você explicasse para a gente e para quem está nos ouvindo, quem são os segurados da Previdência Social. Né? Porque muitas pessoas pensam que é porque eu já trabalhei muito tempo lá atrás e eu tenho direito. Então, gostaria que você desse uma pincelada, quem é os segurados e que mantém a qualidade de segurado para ter algum tipo de benefício. Tá, então, assim, vamos falar assim, bem sucintamente, né? E tentar pegar as novidades dessas categorias.
Então, assim, são divididos em 5 categorias, basicamente, os segurados obrigatórios, que são o quê? Os empregados, são segurados obrigatórios, o recolhimento é feito pela empresa. Tem o trabalhador avulso, que o recolhimento é feito pelo sindicato ou órgão gestor da mão de obra. Nós temos o segurado especial, que são os trabalhadores rurais, os garimpeiros, os pescadores. Essa categoria, dependendo da forma que é exercida a atividade, ela não tem o recolhimento ali através de um carnê, mas eles são segurados obrigatórios e a forma de comprovação do tempo é com documentação. Então, assim, essa categoria não recolhe, mas, mediante a apresentação de documentos que indiquem atividade rural ou pescadora, ele vai fazer jus ao tempo de contribuição, como um segurado urbano que contribui. Nós temos o empregado doméstico, que hoje em dia os recolhimentos são administrados pela Receita Federal, né? Não é mais através do carnê, igual antigamente era. Você tem o contrato assinado na carteira, mas a forma de recolhimento ela é através da Receita Federal. O INSS não administra mais esses tipos de recolhimentos. E nós temos o contribuinte individual. O contribuinte individual, que eu queria assim, me alongar um pouquinho nessa categoria, né, Rejane, porque a gente sabe que, assim, ainda mais com essa pandemia aí, e assim, é uma característica do brasileiro o trabalho informal, né? Você exercer atividade, tem pipoqueiro, tem a manicure, tem o cabeleireiro, que eles exercem atividade, né? E se ele exerce atividade, tem uma atividade remunerada, ele é considerado um segurado obrigatório, sim, e deverá fazer os recolhimentos através de carnê, quando ele presta serviço, quando ele faz por conta própria. Quando ele presta serviço para empresas, né, vamos supor, você é um serralheiro e foi contratado pela metalúrgica para fazer um determinado serviço. Esse recolhimento não é mais feito através do carnê. A responsabilidade desse recolhimento é pela empresa. A empresa diretamente faz o recolhimento das suas contribuições. E nessa questão do contribuinte individual, a gente vê assim que tem uma nova categoria aí que tem muito assim, as pessoas têm muita dúvida, né, Rejane? Você até me mandou uma pergunta já de uma pessoa sobre isso, que é o microempreendedor individual. Que paga 5%, né? É o que recolhe 5%, né? Isso. O microempreendedor individual, os recolhimentos dele é através do Sebrae. Então, assim, você pode ir no portal do empreendedor, e lá você vai ter acesso a mais informações. Claro que, quando eu falei também que a empregada doméstica, o recolhimento é pela Receita Federal, mas isso tudo vai cair na conta, vamos dizer assim, do segurado das contribuições que vão ser analisadas pelo INSS. Então, voltando ao microempreendedor, ele é uma categoria, o seguinte, ele não pode ser sócio em outra empresa, ele é um empresário que pode ter até um empregado, o faturamento anual, mais ou menos, da empresa uns 80 mil reais, então, assim, dá mais ou menos uns 7 mil reais por mês. Se ele se enquadrar nessas categorias aí, nessas condições, ele pode recolher como microempreendedor individual, um recolhimento menor, e que ele vai usufruir dos benefícios, sim. Só que, assim, ele vai usufruir dos benefícios, no caso da aposentadoria, dos outros benefícios normalmente. Ele tem direito a salário maternidade, ele tem direito ao auxílio-doença, ele vai ter direito à aposentadoria, mas a aposentadoria só por idade. Ele não vai fazer jus à aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser que ele complemente os recolhimentos, né, para o valor de 20%. Então, assim, ele pode fazer um recolhimento menor, porém, se ele estiver pensando na aposentadoria por tempo de contribuição, ele tem que fazer a complementação. E até também, Fernanda, e até também se ele, por exemplo, a pessoa começou a pagar esses 5%, e passou num concurso público e quer esse tempo para levar uma verbação para esse serviço público. Ele tem que fazer a complementação do que ficou faltando. Sim, né? Tem que fazer a complementação de 5% para chegar nos 20%. Porque a aposentadoria por tempo de contribuição
e levar esse período para um órgão público, né, vamos dizer assim, ele tem que ser na alíquota de 20%. Então, eu até coloquei aqui, ó, o menor valor que ele pode recolher, no valor, ó, de 5%, dá uma guia de R$ 52,25. Então, assim, claro que a gente, né, não está querendo dizer que não seja um valor que todo mundo possa pagar, mas o INSS, né, as contribuições, de um tempo para cá, procurou com que o segurado ele fizesse parte da Previdência Social através de contribuição. Porque, assim, é uma garantia, né, no caso de uma doença, no caso da velhice, no caso da gestante, né? Então, assim, a gente às vezes pode pensar assim, o INSS, na verdade, poucas pessoas, né, a população brasileira, pode dizer que não precisam, né? Mas a grande maioria precisa sim, e é o plano de previdência mais barato. Não estou falando isso porque eu sou servidora do INSS. Eu até ouço muito, assim, outras formas de ver, né, a visão da previdência, mas, assim, isso é unânime. É a forma mais barata e ampla dos benefícios. Claro que tem suas falhas, né? Inclusive, assim, às vezes você não consegue se programar, poxa vida, eu queria recolher um valor para ter uma aposentadoria de tanto. Isso ainda não é possível, mas é a menor contribuição para a maior quantidade de benefícios, não só para o segurado, mas também para os seus dependentes. Então, assim, é importante esse investimento, né? Vamos dizer assim, no seu futuro. Eu já peguei, assim, já atendi. Você também, né, Regiane? Às vezes você pega uma pessoa, você vê assim, um empresário, dono de empresa, pensa assim, ele não está nem aí para o INSS. Mas vai chegar lá na idade de 65 anos, ele vai lá requerer o benefício dele e vai ficar, às vezes, aborrecido porque o valor não deu o que ele esperava, né? Porque provavelmente não investiu aquilo que poderia. Mas, assim, então, quanto antes você puder ter um entendimento do que é a instituição, do que é o INSS, para você se programar, eu acho que isso é válido. Então, então voltando ao contribuinte individual, para a gente não se alongar tanto, então, assim, você pode recolher como microempreendedor individual, nesse valor de 5%, você também pode recolher no valor de 11%, que é o valor referente ao salário mínimo, para aquele que também está se planejando aposentar por idade. Esse valor de 11% daria R$ 114,95, né, atual, em 2020. E você pode recolher na base de 20% do valor do mínimo até o teto, né, porque nada que se recolhe acima do teto vai ter nenhum efeito, porque a base é o teto. O teto hoje em dia está R$ 6.101,06, que daria uma contribuição de 1.220. Então, assim, o teto de contribuição iria de R$ 114 até R$ 1.220 aproximadamente. Então, eu falei sobre os segurados obrigatórios, né? Então, o empregado, o trabalhador avulso, o segurado especial, o contribuinte individual e o empregado doméstico. E nós temos também aquele que quer recolher para a Previdência, ele não tem nenhuma obrigação, vamos dizer assim, porque não exerce nenhuma atividade remunerada, mas ele quer recolher por livre, né, vontade, para poder obter os benefícios, e é o chamado segurado facultativo. Esse segurado também pode recolher, ele recolhe, vamos dizer assim, o mês que ele quiser, que ele puder, visando ter os direitos que o segurado obrigatório também, né, terá dos benefícios da Previdência. Então, você tem, então, facultativo também pode recolher no valor de 11%, igual ao contribuinte individual, e também pode chegar até o teto da Previdência, naquela base do teto, né, de R$ 6.101. E o facultativo também, né, Regiane, tem aquela questão do facultativo de baixa renda, que também existe uma alíquota diferenciada visando a inclusão do segurado também na Previdência Social, para que ele tenha as coberturas. Agora, essa alíquota de 5%, ela não pode ser feita por qualquer segurado. Ele tem que se enquadrar na questão da baixa renda. Então, assim, isso eu não vou me alongar tanto, mas, assim, uma forma de você também saber mais sobre isso é procurar o CRAS,
né, que é o Centro de Referência e Assistente Social, para você poder saber, pensando justamente em você se incluir numa das situações perante a Previdência Social de recolhimento, visando a obtenção dos benefícios. Tá? Então, assim, essas seriam as categorias. Para você acessar, para você começar a recolher, a idade mínima é 16 anos, né? Não pode menos, a não ser o menor aprendiz, né? Mas o menor aprendiz já é uma categoria de empregado, que ele pode aos 14 anos. Dos 14 aos 25, você pode ser menor aprendiz e aí efetuar, né? Nessa categoria como empregado. E uma coisa importante, por que eu falei do meu INSS? A partir da emenda constitucional, aí já começa ela a entrar na nossa vida e não adianta a gente fingir que ela não está aí, Não né? existe. Que ela não existe, porque ela existe e vai mudar a forma, né, das coisas acontecerem em termos de aposentadoria e outros benefícios, é que não pode haver recolhimento menor que o mínimo a partir da emenda constitucional. O que isso significa? Se você for lá, empregado, se você tiver a empresa naquele mês, por algum motivo, o seu salário for menor que o mínimo, tem que ser feita a complementação. Se você presta serviço para uma empresa, né? Eu falei anteriormente que se você presta serviço, você não recolhe no carnê. A empresa vai lá e faz o seu recolhimento. Se você prestou serviço para uma empresa, foi lá, fez uma faxina para um local e R$ 200, né? Foi o valor da faxina. Esse valor é menor que o salário mínimo. O salário mínimo hoje é 1.045. Então, se você não fizer a complementação para o valor mínimo, esse período não vai contar no tempo de contribuição. Então, mais uma vez, eu ressalto a importância do meu INSS. Porque, assim, você pode ir consultando, nesse meu INSS, não só você consulta os vínculos, mas os valores que estão sendo recolhidos. Então, assim, eu acho que você pode o quê? Para quem é contribuinte individual, peraí, só um minutinho. Para quem é contribuinte individual, e que é a forma que acaba, às vezes, né, precisando, vamos dizer assim, fiscalizar, né? Ainda mais para quem presta serviço, imagina a pessoa que presta serviço para várias empresas. Como ele vai controlar isso? Então, assim, para quem é o autônomo, eu acho que seria a categoria que mais deveria se preocupar com esse meu INSS. Vai lá uma vez por mês, tira um dia, sei lá, todo dia 20 do mês eu vou olhar. Eu prestei serviço para X empresa, entrou tudo no meu INSS. Porque daqui a pouco, daqui para frente, você vai perder o controle disso. Então, assim, o empregado também está trabalhando na empresa. Será que essa empresa está recolhendo direitinho? Ainda mais agora, nessa época de crise, né, que as empresas estão com mais dificuldade. Tipo assim, então, quanto antes você souber o que está acontecendo com a sua vida, né, junto ao INSS, eu acho que você evita de sabores no futuro. Então, surpresas, a né? gente vê situações, eu já peguei uma empresária uma vez que chegou para se aposentar, que o contador fez o recolhimento para ela a vida inteira, né? Uma pessoa assim que às vezes a gente confia nos outros, a gente deve confiar, mas assim, vamos checar uma vez por ano então, né? Sou sócia de uma empresa, vamos checar uma vez por ano, os recolhimentos estão entrando, está dando tudo certo, porque tem casos também que às vezes se recolhe NIT errado. Eu já peguei também situações dessa, que a empresa recolheu no NIT que não era. Se você erra um número, o NIT é o número de identificação do trabalhador, né? Que nem tem o PIS, né? Tem vários, é um número que te identifica. São quantos números que tem o NIT? São 11, né? Acho que são 11 dígitos. Se você erra aquele valor não está indo para você. Se um dígito ali foi feito errado, não vai estar indo para você os recolhimentos. Então, assim, eu vou novamente falar da importância do meu INSS para o cidadão. É muito importante. Então, as categorias de segurado seriam essas aí. Agora, eu vou entrar já um pouco já nas alterações, né, da emenda constitucional, que passa a valer a partir de 14 de novembro. Vou pedir para a Regiane explicar como é que era antes. Como é que era antes da emenda a aposentadoria para o segurado, né? Assim, em linhas gerais, aposentadoria por tempo de contribuição.
Antes da emenda, precisaria somente a pessoa, o homem, completar 35 anos de serviço, e ele se aposentaria, independente da idade, e a mulher com 30 anos de contribuição, que a gente fala serviço, contribuição, mas é contribuição, né? E a mulher com 30 anos, independente da idade que ela tinha na época, ela se aposentava, né? Então, teve muitas pessoas que se aposentaram com 45 anos de idade, novinhos, né? Mas já tinham os 30 anos de serviço, no caso de mulher. E os homens, né? Muitos homens se aposentavam cedo também, não tinha que ter idade mínima para se aposentar. Aí, com essa mudança que houve, como que está sendo hoje, Fernanda? Explica para o nosso público aí. Então, assim, então a Regiane explicou como é que era a aposentadoria por tempo de contribuição antes da emenda. Não tinha idade, né? Limite, você podia qualquer idade, 35 e 30 anos. Eu vou falar, não depois da emenda, eu vou falar assim, como será no futuro, para pessoas que ingressaram agora ou estão com tempo de contribuição que não vai conseguir, vamos dizer assim, a regra de transição. Mas antes de falar disso, é importante falar o seguinte, os direitos adquiridos até a data da emenda estão todos preservados. Isso é um direito constitucional, isso... Quem tinha direito, vamos dizer assim, no dia 12 de novembro de 2019, não fez o requerimento, ele pode fazer hoje, pode fazer daqui a 2 anos, que se ele tinha direito, né, não é uma expectativa, mas se ele tinha direito lá no dia 12 de novembro, ele vai ter o benefício concedido. Inclusive, o sistema sempre faz uma comparação. Se ele tinha direito lá em 12 de novembro e quando requer, ele vê qual a forma mais vantajosa para o segurado, se era antes da emenda, se era depois, supondo que ele, né, tenha direito nas duas situações, e vai ser concedido o benefício mais vantajoso ao segurado. Isso é feito, isso assim, a gente já pegou alterações em 98, na aposentadoria, 99, e até hoje, vamos dizer assim, o sistema, você tinha direito em 98, o cálculo é X. Você tinha direito em 99, o valor seria tal. Você tem direito no requerimento e vai conceder o benefício mais vantajoso. Isso é o que a gente chama de direito adquirido e isso está preservado. Então, como é que será a aposentadoria para quem vai futuramente se aposentar? Então, vamos lá. Primeiro, a emenda constitucional é bastante complexa, então tem uma colinha aqui do lado, porque são várias regras de transição e, assim, a emenda foi tão complexa, os sistemas para se ajustarem, tem poucas coisas que até hoje ainda estão pendentes de tanto que ela alterou a forma dos benefícios. Então, vamos lá. Então, a aposentadoria, hoje em dia, não se chama mais aposentadoria por tempo de contribuição, é aposentadoria programada. A aposentadoria programada, a mulher tem direito quando fizer 62 anos. O homem terá direito quando fizer 65 anos. A mulher precisaria de 15 anos de contribuição. O homem, 20 anos de contribuição. Essa vai ser a forma de aposentadoria, vamos dizer assim, do futuro. Né? 62 anos a mulher, 65 anos o homem, de idade, e 15 anos o mínimo, né, gente? Porque, assim, às vezes, quanto mais tempo de contribuição tem, às vezes o valor do benefício pode se alterar. Então, eu digo assim, o mínimo para se aposentar, 15 anos a mulher e 20 anos o homem. Então, a emenda constitucional teve essa alteração, que é significativa, né? Porque definiu idade e o tempo mínimo, e criou regras de transição. Essas regras de transição que são importantes vocês terem conhecimento, porque quando quem está próximo, né, vamos dizer assim, quem está com 28 anos, a mulher 28 anos, o homem 30 anos, ele tem várias formas que ele pode vir a ter direito à aposentadoria. Então, vamos lá. Se hoje a mulher tiver 30 anos, hoje, não lá em 13 de novembro de 2019, se hoje, dia 19 de novembro, ela tiver 30 anos de tempo de contribuição, ela se aposenta? Como eu falo normalmente, depende. Tudo no INSS tem, né? Nada dá para ser afirmado. Depende. Ela poderá se aposentar, sim, com 30 anos de contribuição.
Aí são as regras de transição. Então, vamos lá para a primeira regra de transição. A primeira regra de transição é: tem 30 anos a mulher de contribuição, tem o homem 35 anos. Só que colocou uma idade mínima. Então, ela pode se aposentar aos 30 anos, caso ela tenha 56 anos de idade, a mulher. E no caso do homem, se ele tiver 35 anos de idade e tiver... Não, 35 anos de tempo. De tempo. E tiver a idade de 61 anos, ele se aposenta hoje. Então, mas essa é uma regra de transição. Mas, Fê, vamos dizer que ele já está com os 30, ela está com 30 anos, mas ela não tem os 62, né? Os 50 é? Não. 50, só que, olha, 56. 56 em 2019. Sim, mas vamos dizer que ela está com só 50 anos. Certo. Então, ela não vai se aposentar por essa regra. Mas, deixa eu só... por isso que a gente tem que falar aqui com uma colinha, né? Porque essa regra, a regra no caso da idade mínima, ela também sofre uma majoração. Ela sofre uma majoração a cada ano. Então, o que eu falei? Se ela tivesse 30 anos, a regra de transição é 30 anos a mulher, 56 de idade, em 2019. Uhum. Em 2020, será o quê? 30 anos de contribuição, mantém o tempo, né? O tempo mínimo, mas a idade já é 56 anos e meio. Então, essa regra de transição, ela vai aumentando 6 meses a cada ano para chegar naqueles 62 anos, que eu falei que é a aposentadoria do futuro, né? Vamos dizer assim, a que foi definida pela emenda constitucional, para ter direito ao benefício. Então, se ela tiver esse ano 30 anos de contribuição, né? Nós estamos em 2020, 56 anos e meio, ela vai ter direito ao benefício, tá? Então, tem essa questão da idade. E para o homem, a mesma coisa, no sentido, ele fez 35 anos de tempo de contribuição. Aí, tá com 61 anos, que eu falei que tinha que ser 61 anos e meio, ele vai fazer jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Isso aí, a gente vê, né, no próprio site, ele vai dando essas regrinhas de quantos anos, né? Tá agora, sim, eu penso mais assim, explicar para aquele que está bem longe da cidade, que tem um tempo, mas está longe da idade. Aí tem aquele pedágio de 50% não, de 100%. Não, nós vamos chegar lá. Então, essa é a primeira regra. 30 anos, 35 com idade mínima. Isso. Tá? Que vai aumentando 6 meses até os 62 anos. Tem outra regra, que não é nem ainda esse pedágio, não. Ainda vai ser. É o tempo de contribuição com a pontuação. Então, vamos lá. Se você tiver 30... Isso em 2019, porque todas essas regras, elas vão majorando a cada ano para chegar naquilo que o legislador... Que o na realidade quer. Que ele pretende, né? Que é você se aposentar mais tarde para tentar ter um equilíbrio maior da Previdência, porque, né, tem todo aquele discurso de que as pessoas estão vivendo mais. Então, é uma tentativa disso aí. Então, a outra regra é 30 anos, mulher, 35 anos, homem. Beleza. E a pontuação, que é... O que é a pontuação que a gente fala? É somar idade com o tempo de contribuição. Isso. Então, se você tiver os 30, a mulher, né? Vou falar sempre primeiro a mulher, depois o homem. 30 anos, a mulher. E 86 pontos em 2019, você... 86 pontos explicando o que é. Pega a idade, soma com o seu tempo de contribuição. Isso. Deu 86 pontos, tá? Tipo assim, você tem 30 anos de serviço e está com 56 anos. Então, deu 86 pontos, não é isso, Fê? Desculpa, fala, repete. A pontuação, explicando para as pessoas que a pontuação é você pegar o tempo de contribuição que você tem no INSS e somar com a tua idade. Aí você vai achar esses pontos. Exatamente. E isso aí é contado cada dia. Se você tem 56 anos, 8 meses e 9 dias, isso aí vai somar. Então, vai somar o tempo de contribuição para dar os pontos. Então, em 2019, né, depois de 14 de novembro de 2019, se você tem 30 anos
e tinha 86 pontos, então seria o quê? A mulher com 56,30 seria 86 pontos, 7. Então, isso também vai escalonando. Então, se hoje eu tiver 30 anos de contribuição e 57 anos de idade, 30 com 57, 87. Aí eu vou ter direito à aposentadoria. É um pouquinho Entendeu? complicado para quem não entende. Rejane. Oi, tá ouvindo? É um pouquinho, por isso que eu falo, tem que ter uma colinha do lado, porque... Tô ouvindo. Porque não é nem Então só as vamos por aqui. regras, é a questão que ainda vai aumentando. Né? Então, assim, Ok. o homem. Mas é importante saber que quem faz a idade, quem tem o tempo de contribuição, 30 e 35 anos, pode ser que tenha já direito na regra de transição. Então, assim, ficar atento, porque, assim, quem recolhe em cima de salário mínimo tem que ficar mais atento ainda. Por quê? Na primeira oportunidade de você ter direito ao benefício, né, não há por que você protelar. Então, assim, tem que ficar atento nessas regras para quem tem salário mínimo. Eu acho assim, teve já o direito, né, que protelar. Nossa, mãe, congelou. Recolheu mais, que quer ter um benefício melhor, ele diferenças, porque ele pode, às vezes, tomar uma decisão que vai impactar o resto da vida. E há diferenças significativas nessas regras de transição, que eu vou chegar lá, na que seria, vamos dizer assim, uma regra de transição. Para quem está recolhendo valores maiores, é bom esperar a quarta regra. Nós estamos na segunda. Isso. Né? Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Filho. Bem, então vamos continuar aqui. Tá, então tá bom, é porque travou aqui isso. Beleza. Então, na segunda regra, também é ter os 30 anos a mulher, 35 anos o homem. Porém, somando com a idade, tem a exigência da pontuação. 2019, 7, 2020, 88, e assim vai indo até chegar a 100 para a mulher e até chegar a 105 para o homem. Então, o homem, o que acontece? Tem 35 anos de tempo de contribuição. Aí, somado a idade, o ano passado, ter 96 pontos. Esse ano, 97. E vai indo progressivamente todo ano até chegar a 5 pontos. Quantos? Eu acho que a Rejane travou aí, mas eu vou continuar aqui nas regras de transição. Eu estou te ouvindo, Fê. Você está travando às vezes aqui para mim. Para mim também, então, a sua imagem. Então, assim, é um pouco confuso. Tá, é um pouco assim, mas então você tem o tempo de contribuição, fica atento. É possível que você já tenha direito ao benefício. E para aquelas pessoas que não têm os 30, no caso a mulher, e os 35 anos o homem, né? Que estão próximos, né? Porque para quem não estiver próximo, provavelmente vai se enquadrar daquela primeira regra lá, que é ter que esperar a idade de 62 anos a mulher e 65 anos o homem. Mas vamos lá. Então, a terceira regra de transição, que é a dos 50%. O que é isso? Se você chegou no 13 de novembro de 2019, vamos supor, você vai se aposentar, 29 anos de tempo de contribuição, em 13 de novembro de 2019. Faltava quanto para os 30 anos? Faltava um ano para completar os 30. Então, ela pode se aposentar com... Você pega esse um ano que falta e é 50%. Então, ela vai se aposentar quando fizer 30 anos e 6 meses. A mulher está com 29 anos e falta um ano, em 13 de novembro de 2019, faltava um ano, então ela passa a ter direito à aposentadoria quando fizer 30 anos e 6 meses. E isso, nesse caso aí, não tem idade limite.
desde que ela cumpra esse pedágio de 50%, não vai ter idade, uma exigência da idade. Pode ser com qualquer idade. Uhum. Entendeu? Essa do 50%. Vamos dar um exemplo aí do homem, então, para ver se está entendido. O homem, então, vamos supor que ele tenha 33 anos em 13 de novembro de 2019. Tem 33 anos. Qual que seria o tempo mínimo que ele precisa de ter para fazer jus à aposentadoria? Ele estava com 33 anos, né? Faltaria 2 anos. Está me ouvindo? Estava com 33. Faltaria 2 anos. Estou te ouvindo. Faltaria 2 anos. Só que aí ele vai ter que pagar um pedágio. Isso. 50% seria mais um ano. Vai ter que pagar um pedágio. Isso. Então, ele vai se aposentar quando anos. Fizer 36 anos. 36 anos. Então, essa regra desse 50%, ele não tem idade limite também, não. Desde que você cumpra os 50%, você também se aposenta, sem exigência de idade. Desde que pague esse pedágio, né? A gente fala tempo a mais que você tem que cumprir para fazer jus à aposentadoria. Então, essas 3 regrinhas que eu falei, né, que é a da pontuação, né, que você tem que ter somado a idade mais o tempo, chegar nos 86 ou 96, a regra da idade mínima e essa regra do período adicional de 50%, essas regras, a forma de cálculo do benefício, eu não vou assim, entrar tão detalhadamente, porque também mudou, todas elas têm o fator previdenciário. Para quem tem curiosidade sobre a Previdência e nas notícias, sabe que o fator previdenciário, ele 9% das situações ele reduz o valor do benefício, porque ele leva em conta a expectativa redutor do valor da aposentadoria. Nessas 3 regras que eu coloquei, o fator previdenciário vai incidir no cálculo da aposentadoria. Então, assim, para as pessoas que estão recolhendo valores maiores e acha assim que quer tentar fugir do fator previdenciário, vai ter que ir para a 4ª regra, que aí a 4ª regra ela tem idade mínima e tem pontuação. Então, vamos para a 4ª regra. Essa 4ª regra, ela vai ser o quê? Vamos supor que lá em 13 de 11 de 2019, a mulher estaria com 29 anos de tempo de contribuição. Transição, você tem 1% do tempo que faltava. Então, se ela chegou em 13 de novembro de 2019 com 29 anos, ela vai ter que ter 31 anos, quer dizer, ela vai ter que completar 100% do tempo que faltava tem um intruso aqui, para ter direito ao benefício sem o fator. Mas não é só isso, é também a questão da idade. A mulher tem que ter 57 anos de idade e o homem 60. Então, essa regra é a regra que a gente fala, idade mínima e período adicional. Ele tem que ter uma idade mínima e, além disso, tem que trabalhar mais um ano não, né? O tempo que faltar para completar os 30 ou os 35, você tem que ter um pedágio de 100%. Deu para entender, Regiane? Você podia fazer um exemplo do homem, para ver se ficou claro. Sim, por exemplo, o homem que tem, né, na época da mudança da lei, 33 anos, faltaria somente 2 anos, não é isso? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Tá, seu áudio... É porque tem hora que também está travando para mim o seu áudio, mas deixa eu te falar. Você explicou bem, foi muito bem explicado. Essa aposentadoria por tempo de serviço é que é mais complicada no momento, porque ela tem um monte de regrazinhas, um monte de regras a ser seguidas. E se a gente ficar aqui muito tempo, a gente vai perder... Regiane, seu áudio está cortando. Mas está tudo tranquilo aqui, mas está saindo no YouTube certinho. Eu não estou conseguindo... Oi? Está saindo no YouTube, Fê.
Deixa eu ver aqui se eu botando aqui o aparelho. Tá saindo o áudio. Às vezes te corta. Uhum. Melhora. Vê se melhora aí, Fê. Melhora. Porque tá travando. Tá, jóia. Sim. Mas melhora. assim, essas regras você explicou muito bem, bem explicadinho, tá? No caso do Só que homem, a gente tá então, com... vamos supor que o homem tá lá. Não, mas vamos assim, vamos andar um pouquinho aí mais para frente. Eu achei que a sua explicação foi muito boa, deu para entender essa regra dos 50%. Eu não estou ouvindo direito. Eu estou te ouvindo. Vamos lá, Fê. Nós temos algumas perguntas já no site. Não sei se está dando para poder... Peraí. Vê aí, Fernanda. Aqui está tranquilo. Peraí, Rejane. Estou tranquilo. É que está cortando para mim o seu áudio. Eu não sei se é só para mim ou se está... Vê aí, Fê, se melhorou. Rejane? Oi, estou te ouvindo bem, Fernanda. Fernanda, está me ouvindo? Está me ouvindo? Tá. Estou te ouvindo. Aqui, para mim, está tranquila. Eu vou explicar rapidinho essa última novamente. Tá bom. Explica aí, depois a gente já vai... Oi? Explica aí, a gente já vai entrar em algumas perguntinhas aqui, que está no site. Tá. É porque eu não estou acessando o YouTube, não. Estou com medo de cair aqui, mas tá bom, então. Então, essa última regra de transição, que ela é vantajosa, sim, para quem fez um investimento na Previdência ou então trabalha em empresas, valores maiores, é de cumprir o pedágio de 100%, que seria o quê? Vamos supor o homem. Chegou lá em 13 de novembro de 2019 com 34 anos de tempo de contribuição. E está com, no caso, anos de idade ou está com 59. Então, ele vai ter que... E faltaria um ano para completar os 35. Então, se ele esperar 2 anos, que é o tempo que falta, o 100%, né, que faltaria, ele se aposentaria, tem que ter esse 100% do pedágio e ter idade de 60 anos e se aposentaria sem o fator previdenciário. Eu tô ressaltando essa última regra porque, assim, eu tive um caso que eu vi que o benefício do segurado, isso dá pena, porque às vezes você recolheu uma vida inteira e aí, às vezes, por conta de... Eu peguei um segurado que faltaria, tipo, uns 2 meses para ele ter esse 100% do tempo e se aposentaria de uma maneira, assim, muito mais vantajosa. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, né? Por isso que é importante conhecer os direitos e a gente... Falhando para mim. 35 anos, por causa, às vezes, de 1 ano ou 6 meses, você tem uma redução no valor de um benefício que vai ser para o resto da vida. E uma vez que você receba o benefício ou saque o PIS, PASEP e FGTS em decorrência dessa lá. Então, assim, é bom você saber para tomar essa decisão, né? Para que não haja nenhum arrependimento, né? E você planeje melhor a sua aposentadoria. Eu não estou ouvindo a Rejane, nós já estamos aqui. Ô, Fernanda, 50 minutos. Eu também tenho hora. Tá, deixa eu te falar. Eu também estou tendo falha na sua transmissão. Fernanda, caiu aí, sei lá. No áudio? Eu também tendo falha no seu áudio, tá? Mas assim, mas no YouTube está tudo tranquilo, não se preocupa, não. No YouTube está tudo tranquilo. Então, agora eu vou passar só para o seguinte: pode deixar. Eu também está falhando você, quando você fala para mim, tá? Está falhando muito. Agora aí vou só responder aqui algumas perguntinhas que está aqui. Sobre a aposentadoria por idade, as pessoas não precisam se preocupar. No momento que ela já tem os 15 anos, né, Fernanda? Só aumentou a idade um pouco, né?
em vez de 60 para a mulher, foi para 62 anos, e o homem continuou a mesma coisa, 65 Desculpa, anos. Porque eu não ouvi a pergunta. Sobre a aposentadoria por idade, uma pessoa que já tem 15 anos de INSS pago, quando a mulher, no caso, completar 62 anos, ela vai se aposentar por idade. E o homem, quando completar 65, praticamente não teve muita mudança, só da mulher que aumentou por 10 anos. Não é isso? Não, aumentou, mas aumentou assim, no futuro. Agora, assim, esse ano, para a mulher se aposentar, com os 15 anos de tempo de contribuição, ela tem que ter 60 anos e 6 meses. Para o homem, não mudou nada. Para o homem não mudou nada, é 65, mas para a mulher, ela tem que ter esse ano 60 anos e 6 meses. O ano que vem, 61. Aí, 2020... Pode falar. A Vânia também me perguntou porque falta pouco tempo para aposentar. E aí ela está perguntando aqui se ela pode antecipar. Vamos dizer, falta 3 anos para ela se aposentar. Se essa pessoa pode antecipar as contribuições dela para se aposentar. Não existe isso, né? Não existe contribuição antecipada. Não existe, não. Porque é tudo assim, o recolhimento é em cima de uma atividade exercida. Então, não tem como eu imaginar que daqui a um ano eu vou estar exercendo uma atividade. Então, ela tem que aguardar. Assim, existem algumas situações que eu acho que é bom ser falado, mas a pessoa que é um contribuinte individual, que recolheu um período, e aí ficou um ano sem recolher, por algum motivo ele não conseguiu, né? Por alguma dificuldade, mas continuou a trabalhar, ele pode pleitear junto ao INSS que faça, né, esse pagamento, aí vai ser analisado se vai ter direito ou não. Isso aí é bom, assim, né, assim, há essa possibilidade, mas aí o direito vai ser analisado pelo servidor, e se tiver direito de recolher, né, mas nesse caso, não dá para recolher uma coisa de 2021, não dá para recolher futuro, né? Dá sim para, dependendo da situação, recolher um recolhimento que ela deixou de fazer, ela era segurada obrigatória. Sim, aí vai ser analisado e, dependendo do caso, é possível. Mas não existe esse negócio de pagar para o futuro, né? Não existe. Outra coisa aqui, é bom a gente frisar que a gente está falando sobre a Previdência Social, né? As regras da Previdência Social, que é uma previdência pública, né? Existem as previdências privadas, cada uma tem sua regra, e a gente nem conhece como é que porque é uma pessoa aqui que falou que o deputado aposenta com 2 mandatos, mas aí é uma legislação própria dos políticos, eles mesmos, né, fizeram lá a legislação deles. Nós estamos falando da Previdência Social, que é uma previdência que praticamente 90% dos trabalhadores estão inseridos nela, né? Exatamente. Outra coisa que eu achei interessante aqui é a pessoa que pagou pouco, se não tiver os 15 anos, não se aposenta, né, Fernanda? O que máximo que consegue, talvez, seja aos 65, o amparo assistencial. Mas esse amparo assistencial é pelo CRAS e a pessoa não tem que comprovar que não tem renda, né? Não é uma aposentadoria. Para se aposentar, tem que ter, no mínimo, 15 anos de INSS pago. Certo? Isso agora, né? Para o futuro, o homem terá que ter 20 anos. No futuro, o homem vai ter que ter 20 anos. Ótimo. Para quem ingressou na Previdência depois da emenda, 20 anos de contribuição para o homem, mínimo, e a mulher, 15 anos. Então falando também de aposentadoria, do professor, que é professor particular, não estou falando do professor que é concursado, um professor particular, né? Ela que trabalha em escola, né? Porque, em escola. Particular que eu falo assim, que recolhe pelo INSS, um professor que ele não é um funcionário público, né? Ele aposentava antigamente, antes das regras, o professor, a mulher ou o homem aposentava só com 25 anos de INSS pago, né? Completava 25 anos de INSS pago, né? Ele conseguia se aposentar. Teve uma mudança também nessa aposentadoria de professor. Sim, teve mudança. O professor continua tendo essa exigência
de 25 anos de contribuição. Só que agora tem a idade mínima. Não é só ter o tempo. Aliás, é engraçado que muita gente achava que o INSS, para se aposentar, tinha que ter uma idade mínima. Antes não existia isso, né? Você poderia se aposentar a qualquer idade, desde que fizesse o tempo de contribuição. A não ser no caso das aposentadorias proporcionais, mas assim, não vou entrar nesse mérito aí. Então, o professor, ele tem sim direito a se aposentar aos 25 anos, só que agora tem uma idade mínima, que é 57 anos a mulher de idade, né? E 60 anos de idade o homem. E também vai tendo o escalonamento das regras de transição. Tá? Então, isso, assim, aí vai cumprir aqueles pedágios, né? Mas no futuro não tem mais, pode ser só 25 anos de serviço, mas vai ter que o critério idade. O que a gente verifica é o seguinte: a aposentadoria vai ser, no futuro, é só mais pela idade. Deu-se o nome de aposentadoria programada, né? Porque já não vai ter diferença por idade e por tempo de contribuição. Né? Vai ser, na verdade, uma aposentadoria em que vai ter que ter aquele tempo mínimo, né? Vou voltar a falar, de 15 anos a mulher e 20 anos o homem, com a idade de 62 anos a mulher e 65 anos o homem. Aí vai passar Fernanda, a chamar aposentadoria programada. O autônomo aqui, tem uma pergunta para a gente, se vale a pena o autônomo contribuir no teto máximo para se aposentar? Olha só, essa pergunta fazem mesmo, e aí assim, vamos lá. Não adianta você recolher um mês no teto máximo e 14 anos em valores menores. Eu falo assim, que o resultado do benefício, né, o resultado do valor, é um consolidado de remunerações, né? Então, assim, se a pessoa tem uma retirada mensal, isso que justifique, né? Eu entendo que ela deveria fazer o valor próximo àquilo que ela recebe. Por quê? Porque o benefício ele vai levar em consideração as contribuições. E essas contribuições, se forem valores altos, elas vão ser levadas em consideração. Então, assim, eu entendo essa pergunta, porque às vezes a pessoa tem receio, eu vou recolher no teto, depois vou chegar num valor, né? Mas, assim, eu acho que a gente deve sempre recolher no valor aproximado daquilo que é o exercício da atividade. O empregado, por exemplo, ele nem pensa, porque como o desconto já a questão já é legal ali, né? Faz pela empresa, não se pensa nisso. Quando é o autônomo, esse questionamento é sempre assim muito colocado. Eu entendo assim, se a pessoa quer ter um valor de benefício, sei lá, de R$ 4.000 e ela tem uma atividade no mês aí que chegue num 4.500 e tudo, eu acho que ela deve tentar fazer o recolhimento próximo a isso. Mas não adianta fazer um mês e dois, tem que ser um constante, né, de contribuições para poder ter um benefício no futuro que ela entenda que é né, que ela faça jus a ele. É mais ou menos até porque assim. tudo é feito sobre a média que a pessoa contribuiu durante toda a sua vida. Sobre a Né? média. E não então, pense você desculpa, que você paga, que você vai pagar alto, depois você paga baixo, os baixos vão entrar, esses recolhimentos baixos vão entrar. Esse recolhimento de 5%, Fernanda, e se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma carteira assinada, mas eu recolho também em 5%. Ele não vai agregar em nada. Assim, né? A não ser que eu fizesse ele em 20%, que aí ia agregar mais o salário mínimo. Mas se nos 5%, se eu tenho outra atividade que eu já recolho, ele não vale. Não vale a pena, né? Se você é um empregado, por exemplo, e você deu um ótimo exemplo, né? Você é empregado, aí você tem um salário mensal de R$ 2.000. Mas vamos supor que se você tem uma atividade paralela, você faça um artesanato, você seja um pintor e tenha uma... Então, você pode complementar o valor, vamos dizer assim, você tem no mês uma retirada aí de, vamos supor, R$ 4.000 no total, empregado mais o exercício como autônomo. Você pode fazer o recolhimento de 20% no valor, né, daquele serviço que você teve, para que melhore a sua aposentadoria. Então, assim, eu acho que... E hoje em dia, não tem mais o que a gente, Regiane,
ouvia muito eu falar isso numa época, né, que é a tal da múltipla atividade, que era quando você tinha dois, era tipo o empregado e o autônomo, que a forma disso interferir no valor da aposentadoria era muito pequena. Você às vezes recolhia como autônomo e como empregado, e aquilo ali não dava uma diferença muito grande, mas hoje em dia não tem mais a múltipla atividade. Então, assim, você pode fazer o recolhimento que os dois vão somar e vão interferir no valor do seu benefício, sim. Que bom. Nosso tempo já está se esgotando, né, Fernanda? É verdade, A gente vai nossa, voou. Eu pensei que eu não fosse finalizar. falar meia hora e É acabou. porque cada benefício que a Previdência concede teve mudanças. E vamos terminar só com a mudança que eu achei mais assim, que é a pensão por morte. A gente só tem mais só 5 minutinhos para falar sobre pensão por morte. Mas você queria qual? Porque mudou várias coisas. No caso, você queria a questão da acumulação? Acumulação, porque antigamente você podia requerer a pensão e você ser aposentado, eu era aposentado, não interferia em nada. Hoje, como é que está essa situação? Não, hoje você pode ainda ter a sua aposentadoria e ter a sua pensão. Só que a partir de 14 de novembro de 2019, se você, vamos supor, já é aposentado e vem requerer uma pensão, né, em razão de óbito do cônjuge, ou no caso filho, alguma coisa assim, vai ter um redutor. Então, assim, você vai poder acumular, só que não vai ser no valor integral. Aí, assim, tem vários escalonamentos, né, dependendo do valor que seja. O benefício mais vantajoso, vamos supor que a aposentadoria seja maior, ela vai ser mantida no valor integral e a pensão vai ter o redutor, ou vice-versa. Vamos supor que a pensão lá do esposo seja um valor maior que a sua aposentadoria. Então, você vai receber a pensão no valor integral e vai ter redução no valor da aposentadoria. Então, assim, vai continuar recebendo os dois, só que vai ter esse redutor, tá? Então, vai poder acumular, mas com essa questão da redução, mantendo o mais vantajoso, sendo mantido o valor. Fernanda, considerações finais, o tempo é pouco. Infelizmente, a gente não consegue responder todas as perguntas das pessoas que estão aqui, mas a gente está... E a gente tem um canal da igreja que as pessoas podem estar encaminhando, né, as perguntas para a PIB de Itaparica. Eu sou membro da igreja, eu tenho a Fernanda, que é um canal aberto na Previdência Social, né, e a gente pode estar respondendo as perguntas, as dúvidas, né, que forem surgindo. Né? Assim, a Regiane sabe, né? A gente é muito amiga e tudo, sempre que precisar, eu acho assim, eu não estou aqui falando em nome do INSS, eu estou falando aqui como um cidadão, assim, né, que quer ajudar o outro, né, a fazer as escolhas melhores, saber dos seus direitos, porque, infelizmente, a gente questiona muito os políticos, mas, assim, a gente precisa de saber, quanto mais a gente sabe dos nossos direitos, melhor a gente consegue, né, ser um cidadão, né, por inteiro, no caso. Né? A nossa intenção nessa live aqui é passar as mudanças para interesse público. Não estamos defendendo nenhuma instituição, até porque a gente considera que essas mudanças prejudicou muito aos trabalhadores. Né? A gente tem essa consciência, mas a gente não está defendendo bandeira nem atacando ninguém. A gente quer só que vocês tenham o acesso às informações. E para finalizar agora, uma perguntinha que muita gente tem dúvida e aqui foi feita para a psicóloga Vânia. Se a empresa não recolhe a previdência da pessoa, ela é prejudicada na hora da aposentadoria? Ela pode ser prejudicada, sim. Tá? Assim, no sentido assim, vamos supor que você trabalhou na empresa, às vezes não é nem que a empresa não recolha. Como assim, tudo é informatizado, pode ter alguma perda de algum dado. Então, eu acho assim, por isso que eu vou terminar rápido e vou só continuar falando. O meu INSS é um canal muito importante para quem é empregado também. Você vai olhar os seus salários mês a mês. Às vezes, naquele ano, pode ser que um mês não entrou o valor do seu salário. E pode ser que exatamente não foi nem algo assim que a empresa, tipo, fez de má fé. Vamos dizer assim, como tudo, né, que depende do meio eletrônico, pode ter alguma falha. Então, se você tiver o contra-cheque, vamos supor, você chegou no final do ano, aí olhou os seus rendimentos
naquele ano e viu que um determinado mês, abril de 2020, não tinha o salário ali no seu emprego. Você guarda aquele contra-cheque. Você pode ir guardando aquilo ali. O momento que você for requerer o benefício, você vai incluir aquilo lá e vai pedir, o servidor vai analisar. O contra-cheque é um documento que serve para inclusão e vai fazer o acerto do seu cadastro. Então, assim, por isso que é importante você acompanhar, né, o que está acontecendo. Se o valor do recolhimento é menor que o mínimo para complementar, se você prestou serviço e está ali, né, no meu INSS. Então, assim, eu acho que do mais importante é, assim, esse acesso do seu cadastro. Mantenha atualizado, fiscalize, né? Eu sei que já, então, eu vou agradecer mais uma vez. Obrigado, eu também te agradeço, agradeço quem ficou com a gente esse tempo todo. Isso. Né? E que a gente está aqui para... tivemos a primeira experiência falhas, minha e da Fernanda, sim, tem falhas na transmissão, mas que a gente vai melhorar da próxima vez. Um beijo, Fê, obrigada, tá bom, boa noite. Beijo. Gente, muito obrigada. A todos que nos acompanharam até agora. Né? Fiquem com Deus e o que for possível a gente vai estar respondendo mais tarde. Beijão. Com certeza. Um beijo. Tchau. Obrigada.